Eu trabalho lá na Guadiraba e também estava acontecendo também em Itapissuma, e hoje está lançando ele aqui, que é a reunião secreta com Deus. É uma reunião em que realmente a gente conversa com Deus. Toda oração a gente conversa com Deus, mas hoje é diferente. Hoje a gente vai conversar entre si com Deus presente. Entendeu? Então a gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente vai conversar sobre os problemas que teve esse mês todinho. Vai colocar aqui no meio do círculo, e vocês vão ver que isso vai ter algo a mais na vida de vocês. Vocês já vem sendo abençoados, e agora com esse procedimento vai aumentar mais ainda as bênçãos, tá certo? Não é por causa do pastor Davi que está aqui não, tá? É por causa do processo que vai ser feito aqui. A gente vai hoje fazer algo diferente, porque a gente vai profetizar um para o outro. A gente vai orar realmente um pelo outro, porque às vezes a gente diz assim, eu vou orar por A, eu vou orar por B, a gente esquece. Mas aqui não tem como esquecer não, aqui a gente vai estar orando um pelo outro mesmo, e vai estar cumprindo a palavra que é ligando na terra para que seja ligado no céu. Então, a gente está conversando, tá bom? A gente vai ficar de pé agora. Estamos dando início à reunião secreta com Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro do servo do Senhor Jesus Cristo, Josué. Glória a Deus. Capítulo 1. Glória a Deus. O texto sagrado diz exatamente assim, ó. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Amém. Pronto. Podem sentar. Amados, eu glorifico a Deus por esta graça que nos é concedida. Hoje eu estou aqui, pois é o lançamento dessa campanha que não tem fim. E hoje sou eu ministro, amanhã, no outro caso, no outro mês, pode ser o nosso presbítero, de acordo com a escala, presbítero Cid, presbítero Reinaldo, ou obreiro, que esteja envolvido na obra. A gente pode até trazer um convidado de fora para pregar na reunião secreta, mas a gente nunca vai colocar para pregar na reunião secreta alguém que não está envolvido na campanha. Entende? Alguém que não está envolvido na campanha, porque para pregar tem que viver. Não pode ser de todo jeito. Então, quem não faz, não pode subir aqui para ensinar ninguém a fazer. Primeiro tem que fazer, para depois ensinar. Então, a reunião secreta com Deus, eu costumo honrar o Senhor dessa maneira, colocar alguém
sabe, um judeu, mas ele estava envolvido com quem fazia esse tipo de coisa. Aí leva a fama também. E ainda que ele não fosse, mas ele era odiado, porque ele trabalhava para Roma. E o povo não gostava de quem trabalhava para Roma, porque Roma era a opressora do povo de Israel. Certo? Então ele, orando o fariseu, se auto-exaltou, dizendo: eu faço isso para ti, eu sou assim, e esse daí, ó, é um ladrão. Enquanto isso, Deus estava ouvindo a oração do publicano, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. E a Bíblia diz que Deus não recebeu a oração do fariseu, porque fariseu é um religioso, que diante do povo parece ser aquela coisa, sabe, bem santa, mas que no seu íntimo, no seu dia a dia, ele não vive o que ele diz ser. E o publicano, embora sendo publicamente uma pessoa pecadora, mas naquela hora, diante de Deus, ele estava reconhecendo que ele é pecador e que ele dependia e precisava do perdão e da misericórdia de Deus. Que Deus deve ter isso, que a gente deve realmente ser sincero com ele. Ainda que você errou, diga para ele: eu errei, Senhor, eu fiz isso, o Senhor não se agrada disso, o Senhor não quer que isso aconteça, mas eu fiz, e eu fiz porque eu quis fazer, mas tenha misericórdia de mim, me perdoe, Senhor, me ajude, eu sou mortal, eu sou falível, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não posso, mas tu pode, tu tem, tu és, ô Senhor, reconheça, diga para ele, peça força a ele, e ele vai te justificar. Como justificou o publicano? Voltando para o texto aqui. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: o que acontece aqui? Depois que Moisés morreu, aí Deus chamou aqui a Josué. Agora vamos entender por que Deus chamou Josué. Porque Josué era o homem mais chegado a Moisés, servo do Senhor. Moisés é um tipo de Deus, é uma tipologia de Deus. Moisés é um símbolo de Deus no Antigo Testamento, simboliza Deus, um exemplo, símbolo, tá? Então Josué servia a Moisés, o homem de Deus, e Josué era fiel a Moisés, fiel, ele não voltava atrás. E Deus se agrada quando a gente é fiel, e pode ficar certo, quando você for fiel, Deus vai confiar a você tarefas maiores, porque Ele sabe que você é fiel, que você não é covarde e que você não volta atrás. Deus vai confiar a você. E eu glorifico a Deus por Deus confiar em mim e você. Por quê? Eu digo sempre diante dele: Senhor, não me deixe voltar atrás, me capacite para eu não ser covarde, me capacite para eu não voltar atrás, por favor, meu Senhor. Por quê? Eu já li na palavra dizendo, o Senhor diz lá na carta aos Hebreus, ele diz nos evangelhos de maneira tipológica, que ele diz: olha, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Então, quando Deus te dá uma missão, você deve ir até o final, não pode voltar atrás. Então, eu glorifico a Deus, que Deus é um Deus misericordioso, que sempre me dá a oportunidade de recomeçar. O que fala o nome disso? Graça. É o favor que o homem não merece. Tem hora que realmente a gente está abaixo de merecimento, a gente não merece nada.
Senhor de Moisés. Então, Moisés simboliza tudo aquilo que está acima de nós, aquilo que a gente buscava recurso, aquilo que a gente procurava, aquilo que a gente confiava, aquilo que a gente acreditava. Então, Moisés morreu. Ou seja, às vezes acontece de Deus permitir que alguma coisa, no que a gente acredita, no que a gente confia, venha morrer. Ou seja, venha sair, venha se afastar de nós, venha estar longe, perder o acesso. Deus permite. Por quê? Porque Deus quer ter algo mais pessoal contigo. Deus quer ter algo mais íntimo contigo. Deus tem um projeto contigo. Deus, Ele quer te instruir segundo Ele mesmo. Porque você veja, enquanto Moisés estava vivo, Josué era guiado por quem? Por quem? Josué era guiado por quem? Moisés. Mas quando Moisés é tirado de cena, Josué passa a ser guiado por quem? Por quem? Deus. Que quer dizer que Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: ei, eu não quero que seja dependente de A e nem de B, eu quero que seja dependente de mim. Aleluia. Oh, glória. Eu quero que você busque a mim e receba de mim aquilo que eu quero para o meu povo. Receba de mim. E veja, agora o que é que ele faz? Serve de Moisés, filho de Nun, tá? E ele deixa bem claro uma coisa: que quando Moisés morre, Moisés liderava um grande povo, você sabe, todo o povo do Egito. Agora fica quem? Josué. Embora soldado valente, porém um homem tímido. Um homem tímido, mas valente, que acatava as ordens e ia avante. Então agora, em meio a essa situação, depois da morte de Moisés, o que é que Josué faz? Josué fica triste. Por que fica triste? Porque agora ele vai ficar recurso aonde? Chega um momento que a gente esquece que tem Deus. Você tem Deus. Então busque a Ele, porque toda fonte, toda graça, todo poder, toda misericórdia, tudo vem dele. Se alguém é usado para trazer o poder de Deus até você, hoje Deus quer que o poder dele venha direto para você. Entende? Agora José vai lá e o povo desse, povo difícil, complicado, problemático, traidores, covardes, interesseiros. Pense no povo difícil, era o povo de Deus e não mudou. Ainda continua assim. Ainda continua assim. Tem fiel no meio? Tem fiel no meio, mas são poucos. Porque o Senhor disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, beleza. Agora está lá, Josué. E agora, o que é que eu vou fazer? Quantas vezes eu disse, Moisés serve, quase ser apedrejado por esse povo, quase morreu por esse povo. Ele só estava vendo os ataques, só estava vendo os problemas de Moisés, mas não estava vendo as soluções que Moisés recebeu de Deus. Está entendendo? Às vezes a gente só fica olhando para o lado ruim das coisas. A gente precisa olhar para os dois lados, ver o lado negativo, mas ver também o lado positivo. Nunca podemos dizer não quando Deus está conosco, porque por mais difícil que seja a situação, a batalha, se Deus está conosco, a vitória é certa. A vitória é certa. E agora está lá. Está lá. Josué. Só Deus contempla aquela mente. Guerreiro, mas diante de uma multidão, um só. E agora? Então fica difícil um só para resolver o problema de toda a multidão. E agora ele estava lá, pensando: meu Deus, e agora, Yahvé? E agora? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E em meio a tantos questionamentos, em meio a tantas interrogações, em meio a tantos dilemas, em meio a tantos enigmas vindo da mente de Josué, o Senhor agora estava ouvindo tudo, lendo o coração dele, vendo a tristeza
desanimado, achando que não vai dar certo, achando que não tem jeito. Como uma pessoa que já foi vencida. Quem é de Deus nunca será vencido, porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. E aí, ó, veja aqui. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Ei, foi Deus que disse, a terra que eu dou. Não é que eu vou dar. É a terra que eu dou. Deus está aqui, Ele está falando e agindo como imperador, como alguém que é dono, que dá quem Ele quer. Está demonstrando o poder dele aqui. Ó, a terra que eu dou. Vai. Passa este Jordão e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o Jordão e a terra. Para alcançar a terra, tem que primeiro passar para onde? Pelo Jordão. E o Jordão é a grande dificuldade do povo de Deus depois do Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, Moisés foi usado para o Mar Vermelho se abrir. Mas e agora, sem Moisés? Quem está na frente é Josué. Nunca tinha passado por uma experiência pessoal com Deus. Mas o Senhor disse: olha, levanta e passa esse Jordão. Como passar o Jordão? Em mês. Atravessar com aquele povo. Mas Deus já estava dizendo: passa. Se quando Deus diz passa, é porque você vai passar. Vá embora. Ele me mandou? Vá. Vá, porque quem mandou foi Ele. E aí o que acontece? Ele vai, levanta-se e vai. Eu acho interessante que o Senhor diz na sua palavra, Ele diz, olha o que Ele diz na sequência. Ele diz no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do teu pé, fulo tem o quê? Dado. Ei, não é eu vou dar. Deus já deu. Ele nem estava ainda no lugar, mas ele disse: eu já dei. Fulo tem dado. Está entendendo? Olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fulo tem dado, como eu disse a Moisés. Veja, como eu disse a Moisés. Então veja, a promessa que ele fez a Moisés, ele ia fazer a cumprir-se agora em quem? Em Josué. Que quer dizer que tem coisas que Moisés estava ali. Deus prometeu, mas não era para Moisés fazer. Ele ia sair em cena. Quem ia fazer agora era quem? Josué. Era ele que tinha que fazer. E para isso ele teria que se levantar. Ele teria que erguer a cabeça. Ele teria que ter coragem. Ele teria que ir agora, porque ele agora era responsável por um povo problemático, difícil, de dura cerviz, povo que não tinha experiência, povo que era escravo. E é ruim dar para escravo, porque escravo, ele traz costumes antigos. Escravo, ele traz costumes que não são agradáveis, porque ele estava vivendo uma vida de escravidão. Então, aqui o escravo, ele tropeça, ele erra, e você tem que se acostumar e aprender a lidar com esse problema do escravo, porque ele era escravo, agora que ele vai ser treinado para ser servo. E como você já foi treinado e é servo, você agora vai ter que passar para eles esse treinamento. Olha o que Deus está falando. Se é para nós, nós somos obreiros, líderes, dirigentes, diáconos, auxiliares, presbíteros, pastores, coordenadoras, tá? Membros, de um modo geral, todos nós temos que acatar essa palavra aqui, para que a gente consiga alcançar o que Deus prometeu na obra de Mariquerina. Vamos lá. Versículo 4: desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrate, toda terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sul, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. E de maneira assim, vamos lá.
Você nunca vai dar sorte. Você nunca vai estar desamparado. Sempre vai ter um socorro para você. Sempre. De maneira que ainda. Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Esforça-te, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Veja, esse bom ânimo aqui, ele vai até o Novo Testamento. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele disse, olha, tem bom ânimo, né? Tenha ânimo. Então, precisamos ter esse bom ânimo em meio às adversidades, em meio à dificuldade, em meio aos problemas que sobrevêm. Quem aqui não tem problema? Todos nós, em todas as áreas da nossa vida, mas não podemos baixar a cabeça. Temos que erguer a cabeça, sofrer as consequências porque é a causa do nosso próprio pecado, tá? E não fazer a obra sofrer, e sim estar sempre pronto para servir ao Senhor, sabendo, porém, que por misericórdia e graça, Ele estará trabalhando ao nosso favor para nos dar livramento e condição de sair da situação que eu e tu se meteu, que a gente arrumou, mas Ele também está trabalhando para nos dar saída, para nos dar vitória. Por isso que Ele diz, tem bom ânimo, rapaz. É como ele está dizendo assim, ó, confia, mostra ao povo que é o teu Deus, vai trabalhando, rapaz, vai, fica tranquilo, esquece aqui e vai fazendo aqui, ó, vai fazendo. Enquanto está aqui trabalhando a minha obra, eu estou trabalhando na rua, do outro lado, eu estou fazendo a obra do lado de cá. A gente precisa crer nisso. Se a gente não acreditar, é em vão a nossa fé. E outra coisa, a gente vai escandalizar em vez de ganhar vidas, em vez de melhorar. Então, olha, vamos lá. Então, aqui a gente vê que ele diz, no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Está vendo? Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, qual é o ponto aqui? É fazer o que está na lei do Senhor. É não se desviar daquilo que está escrito, para que prudentemente nós tenhamos o que? Vitória. Possamos alcançar aquilo que a gente tanto quer. É não se desviar. Tem gente que começa uma coisa e termina. É horrível isso. Não pode. Isso não é característica de quem é servo de Deus fiel. Quando se dá uma palavra, não se pode voltar atrás. Somos falíveis? Somos. Somos errantes? Somos. Mas a gente tem que entender que temos que lutar para não voltar atrás. Porque você pode falhar a qualquer momento, tá? A gente é mortal. Mas temos que lutar para dizer não à covardia. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Apocalipse 1:6, foi a minha 3, se não me falha a memória, diz lá que nós fomos feitos reis e o quê? Sacerdotes. Qual é a qualidade de um rei? Primeira coisa, é não voltar atrás daquilo que fala. Se você é rei, pense bem antes de falar, porque depois que você falar, você vai ter que fazer acontecer. Você tem que dar a sua vida para fazer acontecer aquilo que você falou. Isso é o seu caráter. É isso que vai te exaltar diante da comunidade cristã, diante da sociedade, diante do povo e diante do mundo, porque todos vão dizer, aí tem palavra, aí é fiel. Entende? Somos vários, sempre lembrando disso, mas temos que lutar. Aí ele faz, porque nos fez reis e sacerdotes. O rei, a qualidade do rei é nunca voltar atrás. Falou, está falado. Disse que veio a campanha, vai ter que vir. Precisei socorrer alguém, justifica, está justificado. Então, quando a gente cabeça, isso é manha, vem para cá. Aqui a gente vai orar, você vai sair, quando voltar você está bom. Você está servindo a quem?
deu. Agora eu acho interessante, é que Deus pega, ele diz assim, a terra que eu dou, ou seja, de certa forma, ele já deu a terra já está conquistada, mas a gente ainda não chegou lá. Mas se a palavra de Deus foi além da nossa entrada lá, o que quer dizer que a palavra que Deus deu, quer dizer que a gente, se a gente olhar para a palavra, a gente vai entender, se Deus disse que deu, então no coração de Deus, eu já estou do outro lado, eu já conquistei já. Está entendendo? Eu já conquistei. Porque ele disse que deu. Então, se ele disse que deu, então está falado. Então ele precisa acreditar nisso aí. Quando Deus promete, não importa o que tenha no caminho, ele vai te dar. Ou melhor dizendo, ele já recebe? Recebe? É a palavra. É a palavra. Recebe. Agora eu posso dizer como ministro, receba. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Então, amados, veja aí. Veja o que Deus está fazendo aqui. Então, olha, a gente vê que esse daí é o caminho da bênção. O caminho da bênção é o quê? A obediência. Quando nós somos obedientes, nós estamos no caminho da bênção. Qual é o ministério mais sofrido da igreja? Qual é? É o que eu vou dizer. É onde o povo mais se acovarda. E teve pessoas que ficaram bravas comigo. Bravo. Mas não demonstraram para mim, não. Isso é para outras pessoas. Porque uma vez eu disse assim: quem não evangeliza não vai para o céu. Aí eu expliquei. Quem não evangeliza é como, pastor? Claro. Você tem pé, tem braço. Deus te alcançou com o amor dele. Tem que abençoar na terra. E tu não evangeliza no teu trabalho. Tu não evangeliza na tua escola. Tu não evangeliza teu vizinho. Tu não sai na campanha. E tu está esperando o arrebatamento. Aonde, meu filho? Porque se tu vai para o arrebatamento, eu vou parar também. Porque desse jeito eu vou aqui também. Para ficar em casa vendo televisão, deitado na cama, dormindo cedo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, conversando blá blá blá. Enquanto teu irmão está na batalha, sendo atingido por morteiro aí, por bala do inimigo, para tentar trazer uma vida que está lá correntada para a igreja, tu está lá na boa e quer que eu diga que tu vai para o céu. Não vai para o céu, não, rapaz! Me mostre na Bíblia! Me mostre! Paulo disse: olhar e me ensinou a evangelizar. O Senhor disse: nem todo que me disse eu, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. E vai ver, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, que é o milênio, que vem depois do arrebatamento. Aptidão é o quê? Experiência, condição de atuar naquele momento, naquele local, naquele lugar, naquele tempo. Não está apto, por quê? Está olhando para trás. Quantas pessoas estão olhando para trás agora, nesse momento aqui, que está aqui? Quantos vieram? Não todos, mas uma boa parte estão olhando para trás. Está olhando cansaço. Vem, rapaz, volta aí na banca, vai estar aqui. Uma irmã do teu lado vai perguntar para assim: ó, ei, acorda, irmã, acorda, cutuca ela. Aí ela vai ver a pele assim, ó. Quantas vezes a minha esposa está cansada? Reunião. Eu digo: filha, eu preciso ir lá. Vai assim mesmo. Tu vai de carro, bebê. Tu vai de carro, vai pegar o carro na porta. Tu vai descer lá na porta e tu vai sentar na
sendo impedido de chegar aqui por algum motivo e ligou para o líder da igreja e disse: olha, eu estou podendo ir por causa disso, disso e disso. Esse é um bom soldado. Ele não veio, mas justificou a verdade da sua falta, mas nem dá satisfação, nem aparece, não manda um zap. E aí quer que eu diga que vai para o céu? Tá bom. O céu da boca, né? O céu da boca. Porque o céu de Cristo, onde Deus nos chamou, não vai não, meu irmão. Pelo amor de Deus. E teve outro pastor que disse: o senhor está pregando heresia. Eu digo: me prove que eu estou pregando heresia. Me prove. Porque heresia é aquilo que desvia você de Deus. Heresia é aquilo que desvia você de Deus. Se eu disser tudo no pecado que tu vai para o céu, meu irmão, a heresia está aí. Tudo no acomodismo, bem à vontade. Feito para ele dizer: Deus é contigo, tu é de Deus, tu é do inferno, rapaz. Tu é de Deus quando tu fizer a vontade de Deus. É verdade ou não é? Tu é de Deus quando tu fizer a vontade de Deus. Foi quem que o Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor disse assim: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se uma mesa a comer pão com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos das bodas serão lançados nas trevas exteriores. No inferno, quem vai para o inferno? Muitos crentes e muitas prostitutas, homossexual, lésbica, gay, ladrão, assassino, vão vir ser salvos e vão para o céu. E muitos que estão aqui vão descer para o inferno. É a palavra que diz. Aí quer que a gente pregue para amaciar o ego? Para passar a mão na cabecinha? Você está de que lado? Do lado de lá ou do lado de cá? Aqui Deus nos recebe. É o da Bíblia? Então o da Bíblia te entregou uma responsabilidade. Ir por todo mundo e pregar o quê? A toda quem? E agora? E agora? Então a gente precisa receber a palavra. Quando a palavra veio que pesa em nós, é porque a gente não estava qualificado para ela. Então a gente precisa se qualificar para receber a palavra. Eu não sou dono do céu, não. Eu estou falando que a Bíblia fala, segundo o que eu tenho estudado. Segundo o que eu tenho estudado. Então a gente precisa acreditar e fazer conforme aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Agora veja bem as condições. Tem pessoas que não vai para o evangelismo no dia de quarta, digamos, dia de quinta, vai ser aqui, vamos fazer aqui. Aí no dia de quinta tem uma escola dominical, tem alguma coisa aqui, um evento, aí aquele ficou aqui, não foi, está fazendo, está ajudando, está contribuindo, tá? Mas uma coisa é você não está fazendo nada e nem ligar para aquilo que Deus mandou você fazer. Aí vem bem, Tiago 4,17, pelo amor de Deus, irmão. Como é que o cara vem dizer que eu estou falando uma coisa que não está na Bíblia, pelo amor de Deus? Tiago 4,17, o texto diz: olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pelo amor de Deus. Evangelizar é bem ou mal? É um bem ou mal? Não. Por que ele está fazendo? Aí quer que eu diga que vai para o céu? Não, essa é a palavra do pastor que vem da Bíblia. Eu estou falando segundo a palavra de Deus. O céu não é Deus. Lá na última hora, lá não pode se arrepender, falar com Deus e entrar no céu, por graça. Por graça. Mas perdeu muito, porque o evangelho, a prática do evangelho, o evangelismo, por mais fraco que você seja, por menos conhecimento que você tenha, só pelo fato de você estar evangelizando, o seu amor vai te elevar no céu, vai te galardoar, vai te patentear, tu vai ter uma posição elevada, muito mais do que muito pastor, diácono, está entendendo? Evangelista, presbítero, pessoas que estão na igreja que têm uma posição, chega lá, vai ser salvo só pela fé muitas vezes, porque as obras não condiz com a sua fé muitas vezes, não condiz. Enquanto você muitas vezes é um membro, é um componente, mas você está ali, ó, tem amor, convidando, trazendo, se envolvendo, ajudando. Meu irmão, quando chegar no céu, essa vai ser a surpresa. E a outra surpresa vai ser quando ele chegar lá e procurar pessoas que a gente esperava estar lá
enfermeira, a mulher era uma serva de Deus, mostrou um pouco da vida dela. Ela nunca falou isso para ninguém, mas o cara descobriu e fez ela vir à tona e trazer no YouTube. Ela disse que Cazuza foi salva. Cazuza fumou maconha, soltou a fumaça passando da igreja, essa é a tudo, tirou onda com Deus. Cazuza tirou onda com Deus. Mas disse que com essa mulher, ela contou a história dele, disse que ele era agressivo, tratava ela mal, depois pedia perdão, ele foi conversando, e no final ela disse que com ela, ele aceitou Jesus como Salvador. Mas ninguém sabe, só ela sabia. Aí ela contou com uma pessoa, essa pessoa aí trouxe a tona. Quer dizer, não sei se é verdade, mas ele pode chegar lá e falar para quem? Caso, não é? Tu aqui, meu irmão, maconheiro, sem vergonha, bicho safado, tu tá aqui, ó, vai fazer o que aqui? Ou chega, pai, Deus me misericórdia, eu estou enfermeira lá, ela me falou de palavra para lá, depois eu tive um sonho e tal, de repente é uma coisa, eu vou aceitar, porque eu não estou pagando nada para aceitar, eu vou lembrar dessa história, e ele foi lá, aceitou, e eu vim parar aqui. Está entendendo? Então o que é que a gente tem que fazer? Pregar. Evangelizar. Bem-aventurado da campanha. Vocês que sabem. Vocês que sabem da campanha. Vocês não sabem o quanto vocês vão ser bem-aventurados. Vocês não sabem o grau de amor que Deus tem por vocês. Quem é evangelista? É o filho do papai. Porque o que é que Deus quer lá do céu? Ele não pode chegar aqui, porque ele é santo. Ele não pode vir aqui, porque ele é santo. Então ele deu a sua palavra. O que é que ele quer? Que essa palavra seja levada aos pecadores, que ele não quer que vá para o inferno, porque dentro de cada um de nós tem uma partícula de Deus. Deus está dentro de todo ser humano. Mas ele não quer perder essa partícula dele que está dentro de nós. E aí a gente tem a palavra, vem para a igreja, gosta dos frutos das bênçãos de Deus e não leva para o vizinho, para uma alma que está lá morrendo. Então, meu irmão, você que está na campanha, continue. Levante a cabeça, está com dificuldade, apresente para Deus sua dificuldade. Deus vai entrar em providência, Deus vai te dar vitória, Deus vai solucionar, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer acontecer o milagre da tua vida, porque você faz o que agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agrada a Deus. Porque, irmão, às vezes a gente tem pessoas que têm zelo pela igreja, mas não tem zelo pelas almas. Aqui, no decorrer da minha vida aqui nesse lugar, eu vi pessoas que fez jovens, fez pais de crianças e ir embora e nunca mais voltar aqui. Porque uma criança ou um jovem escolhe o banco e fizeram um banco mais valioso que a alma. E ó, técnica na caneta mesmo, valendo. Arriar até hoje, nunca mais voltar aqui. Por quê? Não é para perder, a gente tem que ganhar. E para ganhar, às vezes é necessário o quê? Perder. Paulo disse: me fique fraco para os fracos. Aleluia. Glória a Deus. E a gente só quer ganhar, às vezes, por causa de um zelo. Né? Olha, o menino passou aqui e derrubou uma flor. Olha no lugar, meu irmão. Tu está aqui para quê? Esse menino corre demais. Chama ele, conversa, abraça, chama o pai, tá? Vai! E aí? Então a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo. Josué foi, e quando Josué foi, o que é que acontece? Que ele chega diante do Jordão, o Jordão se abre. Aleluia. E ele passa com todo o povo para se cumprir a palavra que o Senhor disse para ele. Assim como eu fui com Moisés, ele abriu o mar. O que morreu para ele? Nada. Eu serei contigo. Agora, outro ponto. Devemos ter cuidado. A história de Josué, a história de Moisés, tem muito a ver também com colocações mal recebidas. Por exemplo, a Bíblia diz em Números 13, livro de Números 13,
Eu vou ler o 13 e 17 para adiantar. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e veja que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também qual é a terra, só, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Moisés pega e envia 12 homens para espiar a terra por um período de 40 dias. Eles foram. Dentre 12 homens estava Josué e Caleb para espiar a terra que o Senhor já tinha dado. Então Moisés mandou ele fazer um mapa, faça um mapa de como era a cidade, onde estava a fortaleza, onde estava a cidade, para poder, estratégia, para poder vencer. Porque a gente precisa aprender uma coisa. Aí diz que o irmão diz para mim: vamos fazer um culto lá na casa da irmã fulana de tal. Aí a pessoa tem aquele zelo, aquele amor, aquela vontade de fazer, mas o prefeito pode dizer assim: vamos. Não, não pode ser assim. A gente tem que espiar a terra. Por quê? Tem que saber o que é que tem lá. Você do lado de quê? É um ano de prostituição? É um ano de viciado em jogos? É um ano de traficante, drogados, marginais, alcoólatra? A gente tem que ver qual é o espírito que está atuando naquela localidade, para trazer as informações para o líder, para que se ajoelhe ali e ali possa orar, apresentar a Deus um mapa do local, para depois você saber quais armas você pode atacar. Está entendendo? Saber quais armas você tem que atacar. Que você pode ir com uma faquinha e ele vir com a espada. Você pode ir com a espada e ele vir com uma foice. Você pode ir com a foice e ele vir o quê? Com um carro, com um tanque. Então você tem que saber como é que vai lutar para poder ter a vitória, para poder vencer. E Moisés, mesmo sabendo que Deus já deu, ele não vacilava. Porque tem gente que é assim: eu sou crente, né? Está tudo bem, eu vou para o céu. Não se engane. Você ainda não chegou lá. Você ainda não chegou lá. Tenha cuidado. Porque você pode se surpreender no meio do caminho. E aí como é que vai fazer para vencer? Como é que vai fazer para passar? Então temos que ter esse cuidado, igreja. Aí o 12 vai. Aí tem a festa das primícias. Eles trazem o quê? Um cacho de uva que um homem só não conseguia pegar. Aí pegaram uma vara, amarraram o cacho de uva na vara e botaram no ombro. 2 homens para trazer o cacho de uva. Veja como a terra era boa. Um cacho de uva era 2 homens para levar. Hoje a gente pega a palma na mão, né? Veja bem, a terra era muito boa. Boa mesmo. Então, já viu o 12? Quando o 12 vem, Moisés pede relatos da terra. E aí, como é a terra? E aí surge o primeiro dizendo: a terra é muito boa. Capítulo 14, versículo 5. Capítulo 14 de Números. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Senhor, e aqui,
Senhor, morreremos, ou seja, morramos na terra do Egito, né? Ou, se morramos nesse deserto. Aí vai dizer, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos aonde? Egito. Olha, sabe o que eu quero dizer aqui? É que quando o povo saiu do Egito, veio também um povo que não fazia parte do povo de Deus. E se uniu com o povo, se misturou. Então a visão que você tem é uma. A visão de quem não é de Deus é outra. Mas estando misturado com você, se você não der cuidado, você termina tendo a visão daquela pessoa e perdendo a sua. Então você tem que ter cuidado. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é o vizinho, às vezes é o patrão, às vezes é um companheiro da própria igreja que não tem a visão que você tem santa, fiel, de olhar para cima, e aí começa a desanimar você. Diz o texto que os 10 dos 12 começou a dizer: rapaz, a gente viu o cara gigante lá, que diante dele ele parecia gafanhoto. O negócio lá é feio. Eles fizeram um bicho-papão tão grande, meu irmão, que a multidão, a congregação, irmão, era mais de 2 milhões de pessoas, irmão. Todo mundo começou a chorar e disseram assim: vão apedrejar e matar Moisés. Papai, irmão, você vai olhar contra o líder. Porque eles não pararam para pensar que Deus já havia dado, eles só estavam espiando para saber como conquistar. Mas é aquele negócio, né? Puxa, pai, é difícil, não vai dar não, não vai dar certo não. Rapaz, o negócio lá é pesado, é melhor a gente sair, é melhor a gente tentar. Isso é o quê? Falta de quê? De fé, falta de confiança, falta de ânimo, está entendendo? Então você não vai crescer, você não vai prosperar se você continuar com esse pensamento infantil, pequeno. Você tem que pensar grande. Vão vir situações adversas, vão vir. Ei, mas Deus já lhe deu vitória. Aleluia. Isso é o caminho da obediência. Aleluia. Ó, veja agora o que acontece no 14:5. Quando acontece aqui, o povo estava querendo apedrejar Moisés, estava querendo se levantar e matar Moisés, número 14:5. Aí quem estava olhando tudo isso acontecer? Josué e Caleb. Aí o que acontece agora? Josué vê que o povo estava desanimando os outros povos. Aí Josué agora, meu Deus do céu, 14:5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Foi o que Moisés veio aqui? Moisés se jogou no chão. Moisés disse: não, meu Deus, agora é demais. Agora chegou o tempo. O teu povo, eu estou querendo mostrar, eu estou querendo organizar, e o teu povo está contra mim, meu Deus. Aí se ajoelhou ele e Arão. Aí agora vem o quê? Versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, sinal de protesto e humilhação diante de Deus. Quando ele rasga a roupa, ele estava protestando contra aquele pecado e estava se humilhando diante de Deus. E agora vamos lá, né? Agora vai ver, versículo 7. E falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nela, ou nesta
Aí me faz lembrar daquele texto que está lá em Romanos, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. O que é um culto racional? É o culto de corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Então, aí agora ele protesta e mostra. Agora, veja o presente, os 10 e toda a congregação não quiseram ouvir a voz dos 2. Só foi justificado 2. Moisés e Arão, no caso 2, Josué e Caleb. Aí o que é que Deus faz? Tá bom. Eles não acreditam na minha palavra, não receberam a bênção que eu dei já. Então foi o seguinte: nenhum desses aí vou possuir a terra, vou entrar na terra que eu estou dando, que eu já dei. Aí Deus permitiu que eles ficassem rodando até envelhecer e morrer. E os filhos dele que nasceram foi quem entrou com Josué e Caleb na terra que o Senhor prometeu dar. Deu para entender uma coisa? Amém. Que enquanto você não agradar a Deus, não recebe a bênção dele. Tem que agradar a Ele. É E como é verdade. que a gente agrada a Deus? Fazendo a vontade do Pai que está No céu. meu Deus do céu. Aleluia. Então, quem entrou a bênção? Josué e Caleb. Dos 12, 10. 10. E 10 é um número bíblico tipológico que quer dizer toda a congregação. Os 10 simbolizavam toda a congregação que estava no Egito. Então, todo mundo, sem exceção, acreditou no relato dos 10. Vamos para aí, irmão. E não acreditou no relato de Josué e Caleb, que tinha uma posição diante de Moisés que era valente e não perdeu batalha, mas preferiu acreditar na mentira. Assim, não era mentira, porque o que eles falaram era verdade. Agora, o medo é que não podia ser daquele jeito. Tá? Então, o que aconteceu foi isso aí. Então, quem recebeu por ele? Josué e Caleb. E eles todos perderam a bênção de Deus, porque não obedeceram como devia. Então, a igreja fica aí. Esta mensagem, para que vocês entendam que não podemos ser fracos, não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos murmurar. Veja tudo que aconteceu aí e procure colocar em prática. Porque da maneira que é aqui, vai ser na sua vida. Deus me chamou. Acredite nele, confie nele e vá avante. Que Deus